Olá pessoal, nós seguimos com o nosso estudo dos crimes contra a fé pública e nós vamos retomar agora a partir do artigo 293, 296, 296. Nós já vimos nas aulas anteriores o capítulo 1º e o capítulo 2º dos crimes contra a fé pública e agora nós chegamos no capítulo 3º. Esse capítulo 3º é talvez o mais importante do título, porque ele vai tratar da maior gama de condutas e, sob determinado aspecto, as mais comuns. Então, nós vimos nos capítulos anteriores a falsificação de moeda, vimos no capítulo 2º a falsificação de alguns documentos em particular, agora a gente vai ver a falsificação de determinados documentos que são talvez os mais usuais, os mais comuns. Então, a gente retoma a partir do artigo 296. O artigo 296 fala em falsificação do selo ou sinal público. Então ele vai definir como veja que ele reproduz efetivamente aquela lógica que nós já conhecemos. Falsificar, fabricando-os ou alterando-os. De novo, aquela fórmula que nós vimos nas duas aulas anteriores. Ou seja, quando ele fala em fabricar, significa que eu estou falsificando desde o zero. Estou pegando um papel em branco e estou falsificando. Quando ele fala em alterar, significa que eu estou trabalhando com algo que já existe, porém modificando, né? Modificando, por exemplo, a validade daquele documento, uma informação que ele contenha. Eu estou aproveitando algo que era original, que era efetivamente verdadeiro, mas partindo aí efetivamente para uma modificação parcial que seja. E ele vai dizer, inciso 1º, selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, Estado ou de municípios. 2. Selo ou sinal atribuído por lei à entidade de direito público ou autoridade ou sinal público de tabelião. Então aqui a gente entra em figuras como, por exemplo, vocês já devem ter, em alguma ocasião, autenticado documentos no cartório, reconhecido firmas num cartório de títulos e documentos. Então veja ali, eu utilizo selos, carimbos para dar validade, veracidade, confiabilidade àquele determinado tipo de documento. O artigo 296 vai caracterizar exatamente isso. Eu estou aqui a falsificar esse tipo de elemento, ou seja, eu estou falsificando aquele selo, eu estou falsificando aquele determinado documento que registra, né, a veracidade, a validade daquele determinado tipo de elemento. Então, a gente vai ter efetivamente a ideia de que este determinado tipo de selo é o objeto da falsificação aqui. E ele vai no parágrafo 1º, incorre nas mesmas penas. Inciso 1º, quem faz uso do selo ou sinal falsificado. Inciso 2º, quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou em proveito próprio ou alheio. E inciso 3º, quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou qualquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da administração pública. Então veja só, aqui ele reproduz uma lógica que nós já conversamos nas nossas aulas anteriores. O desejo do legislador de criminalizar toda a cadeia criminosa. O desejo do legislador de criminalizar todos esses elementos de crime, ou seja, quem falsifica, quem usa, quem de alguma forma tem em depósito. Veja que quando ele fala em símbolos utilizados de órgãos das entidades públicas, é a ideia de que, por exemplo, eu uso as armas da República, as armas do Estado do Ceará, aquilo ali é um símbolo público de uso restrito dos documentos e elementos da autoridade pública, municipal, estadual ou federal. Eu não posso me apropriar, por exemplo, para na minha empresa, no meu negócio, incorporar as armas da República, o símbolo e as armas do Estado do Ceará. Nada disso eu posso trazer para uma ação privada. Então veja, é qualquer documento identificador, não apenas da atividade notarial, né, da atividade de cartório, mas também desses documentos públicos.
Parágrafo 2º, se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Já vimos essa majorante também no capítulo anterior. Eu queria destacar agora 3 artigos que nós vamos ver agora, os artigos 297, 298 e 299, que sob determinados aspectos são os crimes mais importantes desse título como um todo. Estou falando de falsificação de documento público, falsificação de documento particular e falsidade ideológica. O que eu tenho aqui são crimes de falsidades materiais, dos 297 e do 298, e a falsidade ideológica, que vai ser caracterizada aí do 299. O que é isso? Né? Nos 2 primeiros artigos, 297 e 298, eu estou fabricando um documento sem ter a possibilidade. Então, no 297 e no 298, eu fabrico um documento. Eu falsifico aquele documento. Então, eu fabrico na minha casa, por exemplo, uma carteira de motorista, uma declaração da Unifor, uma declaração da faculdade onde você estude, uma declaração da empresa onde você trabalhe, uma declaração, a carteira de habilitação, um CPF. Tudo isso está no universo do 297 e do 298. Ou seja, o documento fisicamente, materialmente, é falso. E isso é o que caracteriza esses 2 artigos, 297 e 298. Quando eu chego do 299, fisicamente aquele documento ele é verdadeiro. Eu apenas inseri nele informações falsas. Essa é a principal diferença que eu quero que vocês enxerguem aqui. Então no 297 e no 298, do ponto de vista físico, eu já tenho um defeito. Porque quem fez aquele documento, quem fabricou aquele documento, não tinha a permissão, a autorização, não estava investido com aquele determinado poder de fazê-lo. Pouco importa que eventualmente as informações ali sejam verdadeiras. Imagina que você perdeu a sua carteira de habilitação e você fabrica em casa, com todos os documentos, com todos os números e dados iguais anterior. Então, teoricamente, não haveria aí nenhuma informação falsa. Mas o documento em si é falso, porque você não tem a autoridade para fazê-lo. Isso é diferente da falsidade ideológica, porque lá, do ponto de vista físico, o documento é verdadeiro. Foi fabricado, foi realizado por quem deveria fazê-lo. A ilicitude está em que eu fiz ali, inseri, como a gente vai ver daqui a pouco no 299, informações falsas. Essa, portanto, é a primeira e principal diferença que eu quero que vocês tenham em mente. No 297 e no 298 há um defeito, há uma falha física, né? Porque eu fabriquei aquele documento de forma indevida. E no 299 o defeito é um pouco mais sutil, porque fisicamente aquele documento ele até verdadeiro é. O problema, o defeito está na informação que ali eu fiz inserir. Então veja o que diz aqui, por exemplo, o artigo 297. Falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. Então aqui ele está falando em falsificar no todo ou em parte, aquela ideia da fabricação ou da alteração, é o mesmo raciocínio, documento público ou alterar documento público verdadeiro. Então aqui eu tenho um documento público. O que é documento público? É todo documento oriundo do poder público, municipal, estadual e federal. Então tudo aquilo que vem do poder público se encaixa aqui no artigo 297. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena da sexta parte. Então, se ele é funcionário público e comete o crime, vai ter o aumento de pena. Então, aqui eu estou falsificando fisicamente, como eu falava para vocês, totalmente ou parcialmente, o documento que seja um documento público. Carteira de habilitação, um alvará público, um CPF, um documento de identificação da minha empresa, um alvará do Corpo de Bombeiros, um alvará da Secretaria de Saúde ou da Secretaria de Finanças, o que seja, é qualquer documento público que eu esteja falsificando. Parágrafo 2º, veja só, para os efeitos penais, equiparam-se
a documento público o emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transferível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. O que ele está me dizendo aqui no parágrafo 2º? Está me dizendo o seguinte, olha, esses documentos são documentos privados. Esses documentos são documentos originalmente privados. Esses documentos não são documentos públicos, são documentos que, na sua origem, eu tenho aí a entidade privada produzindo. Porém, pela relevância que eles possuem na sociedade, eles são equiparados a documento público. Eu os equiparo a um documento público. Então, obviamente, o testamento particular é particular na sua origem. Mas quando ele fala para efeitos penais, ele está igualando a um documento público, porque ele reconhece aqui que há uma relevância muito grande daquele documento. Veja todas as consequências advindas, por exemplo, de um determinado documento como um testamento particular. Trata da questão sucessória, toda a questão aqui de sucessão de bens, de transferência de bens. Então eu tenho uma série de consequências que eu preciso aqui observar. Tá? Parágrafo 3º, nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir 1. Na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório. 2. Na carteira de trabalho ou em documento que deva produzir efeito perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita. Inciso 3º, em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações de empresa perante a Previdência Social, declaração falsa. Estou protegendo aqui dados previdenciários, ou seja, eu incluí ali uma pessoa que não é meu empregado, mas apenas para que conste junto ao INSS como empregado, como segurado obrigatório, ou eu informei dado equivocado na carteira de trabalho, ou seja, eu estou criando informações falsas que vão ter um reflexo lá nas questões previdenciárias. Então isso tem realmente um impacto em relação a esse cenário. Parágrafo 4º. Nas mesmas penas incorre quem omite, nos documentos mencionados no parágrafo 3º, nome do segurado e os seus dados pessoais, remuneração, vigência do contrato de trabalho ou prestação de serviço. No 298, nós vamos ver a mesma lógica que nós acabamos de ver no 297, muda apenas, pessoal, a natureza do documento. Enquanto no 297 nós temos documentos públicos, aqueles oriundos do poder público, no 298 a gente vai falar de documentos privados, documentos particulares. Documento da minha empresa, da minha universidade, tá? Então vem aqui falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Veja que é o mesmo caput do artigo 297, a diferença apenas é a natureza do documento. E aqui eu vou chegar por exclusão. O que não for oriundo do poder público ou estiver naquela equiparação que nós vimos agora há pouco no 297, como por exemplo o testamento particular, entra na categoria do 298 de falsificação de documento particular. Muita atenção aí para o parágrafo único. O parágrafo único que foi inserido em 2012, ele resolve uma divergência que havia até então, que era a natureza dos cartões de crédito ou débito. Então ele diz aí, por fins do disposto no caput, para fins do disposto no caput, equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou débito. Né? Então ele está considerando que o teu cartão de crédito, o teu cartão de débito será equiparado efetivamente a documento privado. Tá? Falsidade ideológica, diz aí o artigo 299. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito ou criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Então percebe o seguinte, aqui como eu falei a vocês, o documento ele é verdadeiro. A informação que eu estou fazendo constar nele é que é falsa. Imagina um cidadão que é casado, compra um imóvel e faz inscrever, faz inserir naquela escritura que é solteiro.
com o objetivo de quê? De prejudicar o direito de propriedade, por exemplo, da sua esposa no eventual divórcio. Então veja, eu estou fazendo ali inserir uma informação falsa ou eu estou omitindo uma informação que deveria constar com o objetivo específico de prejudicar direito de outrem, criar a obrigação em que, na verdade, não existe. Então, aqui eu estou diante de um documento que fisicamente é verdadeiro, aquela escritura foi feita no cartório, aquele documento foi feito por quem deveria de fato fazê-lo. Então, não há um defeito de qualquer natureza do ponto de vista material, do ponto de vista físico. Tá? Não existe efetivamente qualquer tipo de defeito físico ali. O que existe é a informação que ali foi inserida, que é uma informação falsa. E aí, veja que eu falei no início da aula, é um defeito mais sutil, é um defeito mais sofisticado. Tá? Agora, um ponto importante para a caracterização do 299. Primeiro tem que existir dolo, né? Eu estou omitindo ou eu estou fazendo inserir informação falsa dolosamente, é a primeira coisa. E a segunda coisa, esse dado, esta informação, tem que ser uma informação que, de alguma maneira, possa ter o condão de prejudicar o direito de outra pessoa, de criar algum tipo de obrigação. Em outras palavras, tem que haver aqui uma relevância do ponto de vista jurídico. Então, deve haver uma relevância jurídica para que, efetivamente, eu disponha aqui de algum tipo de lógica própria em relação a isso. Deve existir, obrigatoriamente, uma relevância técnico-jurídica para isso. Então, se eu omitir a minha religião, se eu omitir o time de futebol que eu torço, claro que isso é completamente relevante do ponto de vista jurídico e de maneira nenhuma se caracteriza crime. Aqui, obviamente, eu estou falando de dados pessoais, informações sobre o estado da pessoa e outras informações, filiação, né, com quem sou casado, meu nome verdadeiro, né, o grau de parentesco, a escolaridade que eu tenho, tudo isso tem algum tipo de relevância jurídica e que pode efetivamente causar, né, um prejuízo a outrem, criar uma obrigação indevida. É nesse contexto que nós vamos ter os crimes de falsidade ideológica. Então, o importante dessa aula que nós vimos é diferenciar que no artigo 297 e 298 existe uma falsidade física, pouco me importa se as informações ali são verdadeiras, enquanto que no 299 existe uma falsidade ideológica, falsidade de informação. A informação, ela será falsa. A informação, ela não é verdadeira. Não me importando muito, repito, é a origem do documento. O documento, ele tem fisicamente, materialmente, uma verdade na sua produção. O defeito é mais sofisticado, porque é um defeito de conteúdo, tá bom?